Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago aqui ao canal é sobre um dos assassinos em série mais conhecidos, mais falados no mundo criminal, que é o Ted Bundy. Penso que vocês aí em casa que estejam a assistir a este vídeo em casa, ou seja onde for, que se vocês estejam a assistir este vídeo já tenham ouvido falar deste, digamos, personagem macabro. Porque normalmente nós quando vamos ler sobre assassinos em série, ele é sempre um dos primeiros da lista a serem abordados. Isto porquê? Porque o Ted Bundy, ele, digamos que era uma pessoa que camuflava bem quem ele era. Ele era um homem considerado bonito, ao padrão da época, não é? Estamos a falar dos anos 70. Portanto, era um homem considerado bonito, charmoso, era também considerado muito inteligente. Aliás, a área de formação dele era o direito, portanto, o sonho dele era, ou um dos sonhos dele era tornar-se advogado. Muitos dos envolvidos depois no processo judicial do Ted Bundy, tanto juízes, advogados, vieram a dizer que ele poderia ter sido um excelente advogado, e vocês já vão perceber. Poderia ter tido uma carreira muito boa no mundo da advocacia, mas não o chegou a ter, e vocês já vão perceber porquê. Portanto, o Ted Bundy, ele era considerado um rapaz. Portanto, quando ele era jovem, ele era considerado um rapaz muito introvertido. Aliás, na escola eu li que ele tinha alguns problemas na fala e, portanto, ele acabava por ter alguns complexos para com ele mesmo e acabava por se inibir perante os outros, o que mais tarde não se veio a revelar, porque realmente quem vê vídeos dele na internet, e há centenas, milhares de vídeos de entrevistas que ele deu na época, vídeos dele no tribunal, em que ele parece ser uma pessoa completamente diferente. Parece ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa até rude, aquelas pessoas que têm uma maneira de estar muito narcisista. E vocês, se virem um vídeo dele, com certeza vão concordar comigo. Portanto, ele, com o passar do tempo, ele tornou-se uma pessoa diferente da que era quando era jovem. Isto segundo relatos de pessoas que conviveram com ele, de vizinhos, dos pais, não é? Vizinhos que viviam ali na vizinhança, diziam que ele era um rapaz muito sossegado, muito tímido. Nada previa o que aquela criança, aquele rapaz, aquele jovem se viesse a tornar. Aliás, ninguém nunca imagina o quão perverso o ser humano pode ser, não é?
Portanto, o Ted Bundy, ele nasceu em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos, ok? A 24 de novembro de 1946. Parece que ele nasceu no seio de uma família típica americana, portanto, não era uma família muito que tivesse muitas posses financeiras, ok? Até pelo contrário, era uma família que tinha dificuldades, às vezes passava por dificuldades, mas ele nunca chegou a passar fome nem nada que se pareça. Parece que era uma família, digamos, estruturada. Eu li vários artigos a dizer que a família era uma família, ele nasceu no seio de uma família estruturada e tinha muito, recebia muito amor da mãe, do pai que é o padrasto no fundo, não é? Porque a mãe depois veio se envolver com outro homem, não é? Mas eu não considero uma família estruturada. Porquê? Porque eu li noutro artigo que o Ted Bundy, até aos 14, salvo erro, até aos 14 anos, ele pensava que a mãe dele, portanto, a pessoa que ele chamava de irmã, afinal era a mãe. Portanto, não sei se isso sou eu a ser mesquinha, de não considerar a família do Ted Bundy estruturada, porque é assim, eu não sei, se calhar sou eu que estou a ser picuinhas, não é? Mas tu cresceres até aos 14 anos, mais ou menos, e só aos 14 anos é que ficas a saber que afinal a pessoa a quem sempre chamaste de irmã, afinal é a tua mãe, é um bocado difícil de digerir. Acho eu, não sei, se calhar sou eu que sou um bocadinho rígida demais. Mas nos artigos em geral dizem que era uma família estruturada, cheia de amor, não sei o que, não sei o que mais. O Ted Bundy tinha irmãos, ok? Um deles até tem dado entrevistas recentemente a outros canais aqui do YouTube, a falar um bocadinho sobre como foi crescer com um irmão como o Ted Bundy. Eles têm uma diferença de idades de 17 anos, uma coisa assim, portanto, 17 não, 7 anos, uma coisa assim. Portanto, eles tinham uma diferença bastante grande de idades e, portanto, para esse irmão mais novo, que eu agora não tenho aqui o nome, esqueci-me de anotar, mas para esse irmão mais novo do Ted, o Ted era o irmão mais velho. Ele em umas entrevistas até diz mesmo que era como se fosse um segundo pai para ele. Portanto, a imagem que ele tinha do Ted Bundy, portanto, do seu irmão mais velho, era das melhores. Era carinhoso, divertido, engraçado, levava-o muitas vezes a acampar, a passear, só eles os dois. Portanto, ele tinha uma boa imagem do Ted Bundy, como é óbvio. Como a maior parte das pessoas que conheciam o Ted Bundy dizem que realmente o que veio a acontecer posteriormente foi algo que ninguém estava à espera, vindo de um homem como o Ted Bundy. E portanto, isto para dizer que normalmente nós associamos uma pessoa que se torna um assassino ou uma assassina, associamos essa pessoa a um passado, digamos, traumático. Neste caso, não só neste caso,
Existem outros casos, mas neste em específico, em particular. Portanto, não houve assim um passado que, digamos, que influenciasse diretamente no que o Ted Bundy se veio a tornar. Portanto, o Ted Bundy, como eu já vos disse há bocado, a área que ele escolheu tirar foi direito, ok? Ele entrou na faculdade, começou a estudar, portanto, era um aluno exemplar, ok? Não faltava, era um aluno que tinha notas bastante grandes, positivas, e portanto era um aluno, digamos, em quem os outros se podiam espelhar. Ele tinha um QI, eu anotei aqui, deixem-me só verificar. Pois, ele tinha um QI de 136, portanto era considerado acima da média. E portanto era um homem, considerado um homem muito inteligente, e que infelizmente utilizou essa inteligência para outro tipo de coisas, não é? Nomeadamente tirar as vidas às pessoas. Eu fico sempre muito triste e chocada com este tipo de pessoas que têm uma inteligência acima da média, quase sempre a usam para o mal, não é? E nunca para o bem. Portanto, o Ted Bundy ainda andava a estudar quando iniciou, portanto, a sua onda de assassinatos, ok? Portanto, qual era o modus operandi do Ted Bundy? O modus operandi era muito simples. Aliás, na prática era simples, na teórica era simples, na prática ele fazia parecer simples, mas não é assim tão simples, não é? Portanto, o modus operandi dele era basicamente fingir que tinha um braço partido ou uma perna partida. Portanto, se tem a perna ou o braço partido, logo está com gesso, certo? E o que é que ele fazia? Ele aproximava-se de mulheres, ok? As vítimas do Ted Bundy foram apenas e somente mulheres. Portanto, ele aproximava-se das mulheres, normalmente estudantes, ok? Estudantes da escola básica, da secundária ou então universitárias. E o que é que ele fazia? Normalmente elas estavam sozinhas, não é? Obviamente. O que é que ele fazia? Abordava-as. E a conversa que ele tinha com elas era a seguinte: olha, poderias-me ajudar? Eu estou com o braço engessado, portanto, podias-me ajudar a pegar nestes sacos, ou a pegar. Houve uma vez que ele até foi para pegar nos livros, porque ele tinha o braço, ele estava engessado, aí tinha o outro braço subcarregado com livros, e ele chegou ao pé de uma das suas vítimas, e perguntou se ela não o poderia ajudar a carregar os tais livros para o seu carro, que estava ali perto. A rapariga era universitária, penso eu. Ela simplesmente aceitou. Porquê? Porque, como eu vos disse há bocado, o Ted Bundy era muito manipulado, era uma pessoa muito manipulável. E o que é que acontece?
ele tinha muita lábia, não é? Ele sabia o que deveria dizer e como deveria dizer para alcançar aquela pessoa, para, no fundo, convencer aquela pessoa a fazer certas coisas. E o que é que acontece é que ele, sendo um homem, para a época, bonito, simpático, educado, charmoso, portanto, na maneira de abordar. No fundo, a rapariga confiou, porque, vamos ser honestos, quem é que não confiaria? Só uma pessoa muito desconfiada é que não aceitaria. Portanto, no fundo, também ele só estava a pedir que ela o ajudasse, porque ele estava com o braço supostamente engessado, né? Tinha partido o braço, e portanto ela só quis ajudar uma pessoa, ok? Mas ela foi burra, ela não sei o quê, não devia ter ido. Pois, depois das coisas acontecerem é fácil falar, não é? Depois da porcaria, digamos, acontecer, é que nós apontamos sempre o dedo. Mas se nós formos a pensar bem, nós provavelmente também aceitaríamos. Porque é normal, não é? Se a pessoa te pede ajuda, se a pessoa não está capacitada para levar os livros, por que não ajudá-la? Tipo, não há problema nenhum. Só que o problema é que, infelizmente, a pessoa a quem a vítima tentou ajudar era um psicopata, não é? Acho que não há outra palavra para definir uma pessoa como o Ted Bundy. E, no fundo, ele aproveitou-se da bondade de uma rapariga que só o tentou ajudar, tentou ser simpática e acabou por perder a vida. Como ela, tantas outras. Portanto, o modus operandi dele era este. Era abordar raparigas, normalmente fingia estar magoado, e chegando ao carro dele, elas acabavam por levar pauladas na cabeça, ou com ferro, ou então com um objeto pesado qualquer. Ele pegava e batia-lhes com esse tipo de objeto, que era para elas ficarem desmaiadas, não é? Inconscientes, e aí ele podê-las pôr no carro e levá-las. Normalmente ele levava para o meio do mato, para o meio de uma floresta. E o que acontecia é que eu não sei como é que é dizer isto, sinceramente. O que acontecia era que muitas das vezes as vítimas, elas eram, digamos, fisicamente abusadas, ok? E sexualmente. Antes de serem mortas e depois. Portanto, nem foi assim com todas as vítimas, mas a maioria delas, o Ted Bundy cometia esse tipo de maldades. É pura maldade, quer dizer, o ato de tirar a vida a uma pessoa já é por si só um ato de ódio, de pura maldade, de desumanidade, não é? Ainda para mais
fazer o que ele fazia com os corpos. É realmente perturbador se nós pensarmos que aquelas raparigas jovens de 17, 18, 20 anos que só tentaram ajudar uma pessoa, acabaram por ver as suas vidas findadas sem que houvesse, digamos, um motivo para isso. Se é que há motivo, não é? Para uma pessoa tirar a vida a outra. Então, vocês já estão a perceber o quão cruel o Ted Bundy era. O Ted Bundy tirou a vida a cerca de 36 mulheres, raparigas, jovens, no fundo. 36 que ele confessou, não é? Porque com certeza deve ter havido mais vítimas. Entre as vítimas estão, e eu registrei aqui algumas que eu gostaria de citar. Portanto, a Brenda Hawkins, ela foi uma dessas vítimas que portanto, ele abordou fingindo que tinha uma deficiência qualquer no corpo e ela tentou ajudar e acabou por ser, enfim, por ser morta brutalmente. Ela tinha 22 anos. Ela, enfim, era estudante na Universidade de Washington e, portanto, foi uma das vítimas. Outra foi a Roberta Caitlin Parks, okay? Foi considerada a primeira vítima do Bundy, que foi abordada no estado de Oregon. Ela desapareceu em maio de 1974, ok? No dormitório da universidade em que ela estudava, que ficava em Oregon. Peço desculpa se eu estou a dizer mal a palavra Oregon. Portanto, a Roberta foi então uma das vítimas deste monstro. Ela foi descoberta através do seu crânio, portanto, digamos, os restos da Roberta que foram encontrados foi apenas o crânio, portanto, imaginem o que aquele psicopata fez ao corpo da Roberta. Uma das outras vítimas também é Kimberly Leach, tinha 12 anos. Eu penso que esta foi a única vítima e também a última vítima do Ted Bundy. Ela tinha 12 anos, desapareceu no dia 9 de fevereiro de 1979. O Bundy diz em uma das suas entrevistas que foi a única vítima, digamos, mais nova, literalmente uma criança, que ele matou. Portanto, o que é que ele fez com esta vítima? Ele sequestrou-a
Ela estava para ir, a Kimberly, ela estava para ir ter com um amigo para irem juntos para a escola e a meio do caminho ela infelizmente deu-se de caras com este monstro e teve 2 meses desaparecida e só depois desses 2 meses é que acabaram por encontrar o corpo dela, que estava no Parque Estadual do Rio Suwannee. Tinha 12 anos, ok? Portanto, só para ver a crueldade desta coisa, não o posso chamar de ser humano. Ele, quando questionado sobre esta vítima em específico, ele não sabe bem porque é que ele fez aquilo. Eu sei, pura maldade, quando a pessoa, quando uma pessoa como o Ted Bundy, se é que eu lhe posso chamar de pessoa, comete este tipo de atos, eu não posso nunca na minha vida afirmar que essa pessoa tem algum tipo de sentimento, que tenha emoções, que no fundo tenham um coração, algures aqui dentro, porque é impossível um homem olhar para uma criança de 12 anos e achar normal, achar interessante sequestrá-la e sabe-se lá fazer o que ele sabe-se lá o que é que ele fez com esta criança. Quer dizer, a gente imagina, não é? E fazer isso, fazer o que ele fez com essa criança e no final sentir prazer com isso. Porque estes psicopatas, eles sentem prazer. Ok? É algo realmente perturbador. Como é que é possível um ser humano sentir-se bem com o facto de tirar a vida a pessoas, e seja elas quem forem, crianças, adultos, idosos, quer dizer, é realmente são realmente figuras que nós temos que estudar cada vez mais, porque, como eu disse em um outro vídeo, agora não me relembro qual, mas eu disse que eu acho interessantíssimo estudar este tipo de pessoas, a mente destas pessoas que são perturbadas. Estas pessoas são completamente perturbadas, não é? Porque elas não veem o mundo como nós vimos. Não têm a mesma percepção do mundo, das pessoas, como nós temos. Nós, quando eu digo nós, pessoas ditas normais, não é? Pelo menos pessoas que não têm esta panca, esta coisa de simplesmente sair à rua e começar a escolher pessoas para tirar a vida e fazer outras tantas coisas macabras com elas. Portanto, eu acho importante e muito interessante. Aliás, por isso é que eu criei este canal, porque realmente eu tenho-me surpreendido, caso a caso eu venho-me a surpreender cada vez mais com o quão o ser humano pode ser completamente apático, ser completamente perturbado, e é algo que me tem
suscitado cada vez mais interesse. É pena eu não poder fazer tantos vídeos assim sobre casos destes, porque, enfim, não tenho tempo, mas realmente cada vez que eu me aplico em ver documentários e ler artigos sobre casos, é algo que me suscita muito interesse. Portanto, o Ted Bundy é um dos que me suscita mais interesse, porque ver como um homem dito normal, na verdade era um monstro, e perceber a dinâmica, digamos assim, entre o Ted Bundy e a sociedade que o rodeia, não é? Porque todos ao redor do Bundy tinham uma ideia do Bundy, e essa ideia ela foi-se desconstruindo até que chega ao fim, digamos assim, que é quando o Ted Bundy é capturado, não é? Quando ele é preso, e descobre-se então um homem por detrás do homem que a sociedade via como, digamos, uma boa pessoa, uma pessoa educada, uma pessoa extremamente inteligente, com boa aparência, bastante charmoso, bastante, digamos, envolvente. E é muito interessante perceber isso, o como uma pessoa se revela uma outra pessoa, porque parece que é uma outra pessoa, parece que estamos a falar aqui de duas pessoas, não é? É uma dicotomia muito grande, não é? Há o Ted Bundy bonzinho e o Ted Bundy psicopata, monstro, um ser de outro planeta, não é? Que simplesmente não tem qualquer tipo de empatia pelos outros. E é muito interessante. Pronto, basicamente já me estou aqui digamos, a distrair um bocadinho sobre o quanto este tema me fascina. Mas pronto, o Ted Bundy, ele foi preso pela primeira vez em 1975, só que em 77 ele fugiu. Aliás, em 77 ele não fugiu só uma vez, ele fugiu duas vezes, ok? Numa dessas vezes, já não me lembro se foi a primeira ou a segunda, mas penso que foi da primeira vez em que ele fugiu. Fugiu por uma janela, ok? Portanto, o que é que aconteceu? O Ted Bundy, ele estava numa biblioteca, portanto, na biblioteca, ele estava na prisão, mas a prisão tinha uma biblioteca, e o que é que acontece? Ele ainda estava a estudar Direito, ainda estava a tirar Direito, e o que é que acontece? Ele sabia, digamos assim, o básico de como a defesa de uma pessoa ocorria. E o que é que acontece? Ele decidiu que ele iria se defender em tribunal. Portanto, ele iria ser o seu próprio advogado. E o que é que acontece? Como ele podia fazer isso, a prisão deu-lhe permissão para que ele pudesse então ir à biblioteca e estudar, basicamente, estudar o seu processo, o seu caso, e lendo livros de direito, obviamente. E o que é que acontece? Numa dessas idas do Ted Bundy à biblioteca, um dos guardas que estava supostamente a vigiar o Ted Bundy
ou foi à casa de banho, ou foi comer qualquer coisa, não sei, deixou-o sozinho. Enfim, deixou-o sozinho nessa sala onde ele estava a ler. E essa sala tinha uma janela, digamos, não era muito grande, mas passava ali uma pessoa, na boa. E tanto que passava que passou, não é? Portanto, o Ted Bundy ficou sozinho nessa sala e o que é que acontece? Ele vê que não está ninguém ali a vigiá-lo e ele decide, obviamente, sair pela janela. A janela até estava aberta, portanto, parece que era um dia de calor, a janela estava aberta, portanto, tudo estava propício a que aquilo acontecesse. E aconteceu. Eu gostava de saber quem é esse guarda, realmente. Eu fiquei chocada quando li este episódio, porque é realmente de um não profissionalismo tremendo. E pronto, ele fugiu, não é? E nessa primeira fuga, digamos assim, o Ted Bundy, ele fez mais vítimas, ok? Ele atacou um dormitório universitário e foi uma chacina. Foi basicamente uma chacina. Penso que só sobreviveu uma rapariga. Sim, porque o Ted Bundy, portanto, o modus operandi dele, por norma, era abordar pessoas, no caso raparigas, para o ajudar, não é? Fingindo estar aleijado, num braço ou numa perna, como eu já vos disse, mas ele às vezes invadia casas durante a noite e cometia os mesmos atos. Portanto, não é que ele só tivesse aquele modus operandi de ir normalmente a lugares públicos e tentar, digamos, influenciar aquela pessoa para que essa pessoa pudesse ajudá-lo, não sei o que mais. Ele também tinha estes, digamos, episódios em que ele ia até à casa da vítima, digamos assim, ou das vítimas. E neste caso, ele fugiu e acabou por ser responsável por mais uma chacina, desta vez num dormitório universitário. Também, portanto, acabaram por ser fisicamente e sexualmente violadas. E eu, se fosse esse guarda prisional, eu nunca mais teria dormido à noite. Não sei se ele dormiu ou não, mas não estou a dizer que ele é diretamente o responsável, mas de certa forma é, não é? Porque, enfim, deixar um psicopata, um perturbado como o Ted Bundy, sozinho em uma sala com uma janela aberta, não sei se é das coisas mais inteligentes de se fazer. Bom, mas isto, portanto, ele fugiu, fez o que fez, mas foi preso. Foi finalmente capturado, digamos assim, em 78, após algumas semanas, digamos, desaparecido. Mas desta vez, portanto, ele foi capturado e nunca mais conseguiu fugir. Portanto, ele atuou como o seu próprio advogado, não é? Durante o julgamento. Enfim, ele tinha uma capacidade de manipular as pessoas e enganar as pessoas ao seu redor bastante grande. Portanto, se vocês virem ele no tribunal a defender-se ele próprio, a fazer a defesa dele próprio, realmente, se eu não soubesse quem ele era, eu provavelmente teria caído, digamos assim, na conversa dele. Porque
porque ele realmente era uma pessoa que era muito carismática também, e, portanto, sendo uma pessoa manipulável e manipuladora, digo, e tendo um carisma muito grande, era facilmente uma pessoa em quem uma pessoa pudesse confiar. Mas o juiz, aliás, o juiz já tem, digamos, cal na mão, não é? Aqui em Portugal costuma ser, uma pessoa já tem muita experiência num certo assunto. Costumamos dizer que a pessoa tem cal nas mãos, ou seja, uma pessoa já batida naquele assunto, que não é influenciada facilmente, e os juízes, eles têm esse plus, não é? São pessoas que, principalmente os juízes mais velhos, já viram muita coisa, já ouviram muita coisa vinda deste tipo de perturbados, e obviamente ele não caiu nas historiazinhas de encantar do Ted Bundy, e ele acabou por ser condenado à morte, sendo que a sua execução iria ser através de cadeira elétrica. Portanto, ele foi condenado a essa pena em 1979, ok? E foi executado no dia 24 de janeiro de 1989. Portanto, só passado 10 anos é que o Ted Bundy acabou por ser executado. A sua execução foi um evento mediático, como normalmente são, quando são assim assassinos em série muito conhecidos. As pessoas, elas reúnem-se no dia da execução, reúnem-se cá fora, como se aquilo fosse um jogo de futebol com cartazes e, enfim, música, também põem música, enfim, americanos assim, americanos, às vezes não dá para percebê-los, tudo para eles é sinal de festa. Se nós formos a ver, de certa forma porque é menos um monstro na Terra, não é? Já temos muitos, infelizmente. O Bundy doou o seu cérebro para a ciência, na esperança que estudos posteriores pudessem revelar, portanto, algo sobre a sua psicopatia. Portanto, ele pelo menos assumiu que era psicopata. Ele na verdade foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, ok? Enfim, eu às vezes custa-me acreditar nestes diagnósticos, porque, enfim, às vezes parecem-me que é diagnósticos só para tentar amenizar, digamos assim, ou para tentar desculpar certas atitudes. Sendo que há pessoas e eu penso isto porque há pessoas que têm transtornos de personalidade antissocial e não cometem este tipo de atos, não é? Tem que haver algo a mais, uma doença qualquer, uma condição qualquer mental que ainda não foi descoberta, que possa definir realmente o que é que estas pessoas são, não é? O que é que qual é o diagnóstico destas pessoas? Portanto, às vezes, mas isto sou eu, é a minha opinião, custa-me a crer neste tipo de diagnósticos que são dados. Como é óbvio, filmes, documentários, livros foram produzidos sobre a vida e os crimes do Ted Bundy, nunca sobre as vítimas, como é óbvio. Enfim, mais uma série, mais um tema para o Ryan Murphy, não é verdade?
o Bundy, portanto, ficou, digamos que, imortalizado aqui no mundo da criminalidade. E é um personagem, que digamos que é um personagem muito, muito estudado, muito investigado, é um personagem que é bastante abordado na esfera pública. Como eu vos disse no início do vídeo, é normalmente um dos assassinos em série que é sempre citado em primeiro lugar, porque lá está, digamos que nós vemos um homem, digamos, padrão, boa pessoa, bonzinho, bom namorado, sim, porque ele, esqueci-me de citar, que ele tinha uma namorada de longa data, e essa namorada tinha uma filha, portanto ele meio que era o padrasto dessa criança, e ele teve relacionamento, penso que ela se chama Elizabeth, deixem-me só verificar aqui, nada de Ted Bundy, Elizabeth, exatamente, Elizabeth Klopfer, ok? Eles conheceram-se em um bar em 1969. Ele todo charmoso, com aquelas conversas, não é? Uma pessoa muito, muito carismática, muito bem afeiçoada. Meteu-se com ela e pronto, ela caiu, digamos, na conversa dele, e pronto, parece que ela apaixonou-se mesmo pelo Ted Bundy. Ela que, portanto, Elizabeth, que quando, isto chocou-me, quando veio a saber que o Ted Bundy possivelmente era o autor dos crimes que estavam a ocorrer na época, ali na zona, ela disse ao pai dela, que provavelmente, porque ela estava assustada, não é? E foi falar com o pai, dizer-lhe que, olha, parece que, aflita, não é? Num tom aflitivo, olha, parece que o Ted, portanto o meu namorado, é o responsável pelas mortes que estão a ocorrer aqui na zona, os desaparecimentos. E o pai, o que é que o pai diz? Minha filha, isso não interessa para nada. O que interessa, ele não é boa pessoa, ele não é bom para ti, ele não é uma pessoa que te dá tudo o que tu queres. Desenrasca-te, não te queixes, porque se ele é um bom homem para ti, não tens que te preocupar com mais nada. Não interessa se ele é assassino, se ele não é. Se ele é um bom homem para ti, tu só tens de estar grata a Deus. Agradece a Deus por teres um homem como o Ted Bundy ao teu lado. Foi isto que o pai lhe disse. E ela, enfim, numa sociedade patriarcal, ainda mais, digamos, profunda, não é? Hoje em dia ainda vivemos, infelizmente, numa sociedade patriarcal, mas na época ainda era pior, não é? E o que é que ela fez? Teve que aceitar a opinião do pai, não é? Era o pai, não é? Portanto, ela tinha que seguir os conselhos do pai, fossem bons ou maus. Eu digo-vos uma coisa, ela teve sorte, muita sorte, de não ter sido uma vítima, nem ela nem a sua filha. Porque ela diz, porque a Elizabeth Klopfer, ela escreveu um livro com a ajuda da filha, em que as duas, portanto, retratam um pouco como foi a vida
os anos que viveram no fundo com o Ted Bundy, e ambas dizem que ele era, lá está, outra vez a lenga-lenga, a mesma lenga-lenga de que ele era uma boa pessoa, que ele era educado, que ele era divertido, que ele era um bom esposo, que ele era um bom pai, no caso padrasto. Mas elas assumem que realmente foi uma sorte elas não terem sido vítimas do Ted Bundy. Porque realmente foi uma sorte. Eu acho que elas poderiam muito bem jogar no Euromilhões, porque era difícil sair daquele, digamos, daquela encruzilhada em que elas se meteram, mas elas conseguiram sair com vida. Portanto, meus parabéns. Porque elas às vezes também dizem, numa entrevista que eu vi, que elas também dizem que ele, principalmente a Elizabeth, ele lá no fundo, ele gostava de mim e da minha filha. Enfim, é um bocado difícil de acreditar, porque os psicopatas, eles não têm sentimentos, não é? Mas o que é certo é que ele não lhes fez mal nenhum. Não sei, se calhar se ele ficasse mais alguns aninhos com elas, a conviver com elas, ele não fizesse exatamente aquilo que ele fez a tantas outras mulheres, mas porque parece que o ódio do Ted era por mulheres, não sei porquê, mas nem ele sabe, essa é que é essa. Lá está, é o odiar por odiar, matar por matar, quer dizer, não, a gente pergunta a este tipo de pessoas e elas não sabem responder. Porque lá está, é a psicopatia, não há explicação. Não há explicação. Portanto, o Ted Bundy, digamos que era um bom pai e um bom esposo, não é? Estou aqui a ser um bocadinho irónica. Eu sei que não deveria brincar com estas coisas, mas às vezes dá-me mesmo vontade de gozar com este tipo de pessoas que ainda pensam que este tipo de pessoas são lá no fundo boas pessoas, só porque não lhes fizeram nada de mal, sendo que ele tirou a vida cerca de 36 mulheres. Não dá para perceber, também não é para perceber. Eu espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo um bocadinho mais longo que o anterior, mas espero que tenha sido um vídeo que vos tenha suscitado um pouco mais de interesse sobre este caso. Se vocês ainda não conheciam, espero que tenham gostado do vídeo. Se já conheciam, podem deixar aí em baixo nos comentários se já viram os documentários, por exemplo, na Netflix, Conversas com um Assassino, penso que é assim que se chama, The Ted Bundy Tapes, Conversations with the Killer, exato, em que são ouvidas gravações dele dentro da prisão, falar um pouco sobre os seus crimes, enfim. Se gostaram, deixem o vosso like. Se não gostarem, também podem deixar o vosso dislike. Isto aqui é um nível, é um canal completamente democrático, portanto podem fazer o que vocês quiserem, mas relembro novamente que se for para deixar comentários de puro ódio, não obrigada, mas se forem construtivos, são sempre bem-vindos. Portanto, obrigada e vemo-nos no próximo vídeo.